Fala, meus amigos, aqui com vocês João Carlos Espíndola. Estou com a revisão da Lei de Improbidade Administrativa, dessa parte processual aqui que eu acho um pouco mais chata, um pouco mais complicada de aprender, tá bom? Então é a parte processual da Lei de Improbidade, do procedimento administrativo e do processo judicial, capítulo 5. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante. Então essa representação não pode ser anônima, né? Não pode ser anônima. E vai conter também as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º, que é essa aqui, a qualificação, por exemplo, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Lembra que essa representação de qualquer pessoa à autoridade competente é para investigar, para que seja instaurada a investigação, mas quem representa a OMP é a autoridade competente. Agora, se a autoridade competente rejeitar essa representação de qualquer pessoa, aí essa pessoa pode representar diretamente ao Ministério Público, beleza? A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º. Por exemplo, ali a qualificação, porque não pode ser anônima. A rejeição não impede, olha aqui, a rejeição não impede a representação ao Ministério Público, beleza? Então não impede. Se qualquer pessoa representou a autoridade competente rejeitou, então essa pessoa pode representar ao MP, porque essa rejeição não impede a representação ao MP. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos. Muito bem, ela percebeu que estava tudo ok, não rejeitou, determinou a apuração dos fatos. Observada a legislação que regula o processo administrativo, olha aqui, que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Veja bem, se o agente é subordinado à Lei 8.112 de 90, vai aplicar o procedimento administrativo da Lei 8.112 de 90. Se ele é subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, então vai observar o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo. Não tem lá no Estatuto como que é a sindicância, como que é o processo administrativo, não tem? Então, vai observar o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante. Então, o Ministério Público ou o Conselho de Contas, ele não é obrigado a designar um representante, mas ele pode designar um representante para acompanhar o procedimento administrativo. Na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens do réu. Pedido de indisponibilidade dos réus. O que é isso aqui em caráter antecedente ou incidente? Antecedente é antes da ação principal. Incidente é durante a ação principal. Por isso que assim, antecedente antecede a própria ação principal. E incidente é durante o próprio curso do processo ali, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Só que isso aqui poderá, tá vendo aqui, ó, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente. Então, não é uma obrigação, tá, haver essa indisponibilidade de bens aí. Pode ser que haja, beleza? Pode ser que haja. Vamos continuar aqui. Então. Aqui. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7º. Veja bem, o que é a representação do artigo 7º? Porque a gente viu que qualquer pessoa poderá representar a autoridade competente para que seja instaurada uma investigação. Beleza. Então qualquer pessoa pode representar para que seja instaurada uma investigação. Essa representação não pode ser anônima, tá bom? Tem que ter, inclusive, a indicação das provas que a pessoa tenha conhecimento. Qualquer pessoa, não é qualquer cidadão.
É qualquer pessoa. Cidadão é aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Aqui é qualquer pessoa, muito bem. Mas o artigo 7º dessa lei, ele vai dizer que a autoridade competente que tiver conhecimento da prática de ato de improbidade, ela vai representar ao Ministério Público. É claro que, se qualquer pessoa representou a autoridade competente e esta autoridade competente rejeitou a denúncia, rejeitou a representação, essa qualquer pessoa pode representar ao Ministério Público. Mas lá no artigo 7º, é um pouco, vamos falar assim, é específico. É algo bem específico, porque lá vai dizer da representação da autoridade competente. Lá vai dizer que a autoridade competente, deixa eu pegar aqui para vocês aqui, lá vai falar aqui, a autoridade competente que tiver conhecimento, da prática de ato de improbidade representará ao Ministério Público competente para as devidas apurações. Aqui é diferente daquela representação do artigo 14 que a gente estava lendo. Aqui não, olha, se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos, ou seja, a autoridade que tiver conhecimento dos fatos, representará ao Ministério Público competente para as providências cabíveis. E a indisponibilidade dos bens, que é o que a gente estava estudando lá, a indisponibilidade dos bens, ela independe dessa representação aqui. É isso que está falando aqui embaixo, que para que seja solicitada aí, né, a indisponibilidade dos bens, independe dessa representação do artigo 7º, que a autoridade competente que tiver conhecimento dos fatos representará o Ministério Público, tá bom? Então o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput poderá ser formulado independentemente, olha aqui, ó, independentemente da representação de que trata o artigo 7º dessa lei, que é quando a autoridade que tiver conhecimento dos fatos representará o Ministério Público. Então, mesmo que ela não represente, porque o Ministério Público ele tem o poder de fazer isso de ofício, de começar a investigação de ofício mesmo, então mesmo que não haja representação, pode haver o pedido de indisponibilidade de bens em caráter antecedente ou incidente. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior. Então, se falar assim, olha, o fulano tinha conta bancária, aplicações financeiras na França, pode ser declarada a indisponibilidade de bens, o exame e o bloqueio de bens. Aí você vai dizer que sim, que pode, porque aí a banca vai dizer que não, porque está lá no exterior, mas você vai dizer que pode, tá? O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput apenas será deferido mediante demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Precisa disso aqui, tá? Para que haja a indisponibilidade, a demonstração de um dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência. Então ainda é necessário ainda que o juiz se convença dessa probabilidade, né, disso aí acontecer. Descritos na petição inicial com fundamentos nos respectivos elementos de instrução após a oitiva do réu em 5 dias. Então aqui está dizendo que para que haja a indisponibilidade dos bens, a regra é que o réu seja ouvido em 5 dias, tá bom? Então guarda isso aqui, ó. A regra é que para que haja a indisponibilidade dos bens, a regra é que o réu seja ouvido em 5 dias. Só que a indisponibilidade de bens poderá ser decretada independentemente da oitiva do réu, que é a indisponibilidade de bens liminar. Poderá ocorrer de forma liminar, sem que o réu seja ouvido, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar. Olha aqui, a proteção liminar, tá vendo? Então, aqui nesse caso, a indisponibilidade de bens será decretada de forma liminar mesmo, porque se o réu ficar sabendo, ele vai esvaziar as contas dele, por exemplo, tá? Não podendo a urgência ser presumida, só que a urgência tem que ser demonstrada. A urgência não pode ser presumida, ela tem que ser provada, ela tem que ser demonstrada, tá? Não pode falar assim, olha, eu acho que o réu vai esvaziar as contas dele. Então eu estou presumindo
que é necessário a indisponibilidade de bens do réu de forma liminar, sem que ele seja ouvido. Não. A urgência não pode ser presumida. Tem que demonstrar. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial. Quer dizer, vamos supor que o montante indicado na petição inicial é de 1 milhão. Vou colocar aqui, ó. 1 milhão, tá? Vou colocar aqui 1 milhão. Vamos lá, 1 milhão. 1 milhão de reais, né? Beleza. Não sei se eu botei zero demais aí. Aí chega lá e bloqueia do réu. Bloqueia, sabe quanto do réu? Bloqueia dos dois réus 2 milhões. Não pode. Porque na inicial não está falando que a somatória dos valores declarados na inicial não é de 100 mil? De 100 mil? Ou aliás, de 1 milhão? Por que vai bloquear 2 milhões somando os dois réus? Não. Pode até bloquear 300 mil de um, 700 mil do outro, 500 mil de um, 500 mil do outro, né? 550 mil de um, 450 mil do outro, mas não pode passar de 1 milhão. Tudo bem? O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu. É o réu que deve requerer, tá? Então o réu ele pode chegar para o juiz e falar assim: excelência, em vez de bloquear os meus bens, porque eu preciso dos meus bens, em vez de bloquear os meus bens, eu vou prestar aqui no processo um seguro, uma fiança, uma caução, beleza? Para que os meus bens não sejam bloqueados. Eu vou prestar aqui essa fiança e tal. Então, a requerimento do réu, é o réu que requer. Poderá ser substituído. Pode ser que seja substituído, tá? Bem como a sua readequação durante a instrução do processo. É possível readequar essa indisponibilidade de bens. Vamos supor que o juiz bloqueou lá 3 apartamentos do réu, que não são bens de família, tá? Por exemplo, 3 apartamentos do réu, 1 milhão de reais, e depois percebeu que não, que 1 milhão de reais estava bom, pode readequar. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados, ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Então, se se tratar de pessoa jurídica, para que haja a indisponibilidade dos bens, é necessária a desconsideração da personalidade jurídica, que é quando deixa de lado a pessoa jurídica e vai direto nos sócios, nos responsáveis pela pessoa jurídica, tá bom? Então, para que haja aí, é necessário que haja um incidente de desconsideração da personalidade jurídica e vai considerar a lei processual civil, o Código de Processo Civil. Aplica-se a indisponibilidade de bens regida por esta lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória, mas não qualquer tutela provisória, tá? A tutela provisória de urgência, tudo bem? Porque lá no CPC tem a tutela provisória de urgência e a tutela provisória de evidência. Aqui é a de urgência. A de urgência pode ser cautelar ou antecipada, e ambas podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento. E por que cabe agravo de instrumento? Porque está falando que se aplica no que couber o regime da tutela provisória de urgência. No artigo 1015 do CPC vai dizer que cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória, a não ser que a tutela provisória esteja no capítulo de sentença, porque aí vai caber apelação. A indisponibilidade recairá sobre os bens que assegurem exclusivamente, olha isso aqui, olha, exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário. Então, é até o que der para ressarcir, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Então, ó, se foi aplicada uma multa civil, não pode ocorrer a indisponibilidade de bens para garantir o pagamento de multa civil. E também não pode haver a indisponibilidade de bens para... Vamos falar assim, sobre uma atividade patrimonial lícita, porque houve aqui um acréscimo patrimonial, mas foi de uma atividade lícita. Então não tem nem lógica, né, ter a indisponibilidade de bens. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar, olha, tem essa ordem aqui, olha, veículos de vias terrestres, é uma ordem. Por último, é o bloqueio
de contas. Pega isso, que começa com veículos de via terrestre. É assim que eu gosto de decorar isso aqui, ó. Começa sempre com veículos de vias terrestres. É o primeiro da lista, a primeira opção. E por último, o bloqueio de contas bancárias. Pega aí. Sabe por quê? Porque a resposta certa estará entre esses dois aí. Primeiro, veículos de via terrestre. Aí no meio vai ter um monte de coisa, mas no final vai ter bloqueios de contas bancárias. Pega aí. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestres, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, que são animais, por exemplo aqui, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresariais, pedras e metais preciosos e apenas na inexistência desses, quer dizer, se não tiver outros, aí vai fazer o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Então, primeiro, pessoal, olha só. Primeiro, começa com o quê? Com veículos de via terrestre, tá? Carros, motos, veículos de via terrestre. E termina com bloqueio de contas bancárias. Se não existir outras opções, aí vai poder bloquear as contas bancárias aí do indivíduo, tá bom? Mas primeiro vai tentar bloquear essas outras aqui, tudo bem? O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Então, na hora de indispor os bens, é necessário que os serviços públicos continuem a ser prestados. É vedada a decretação da indisponibilidade de bens da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Até 40, grave esse número aí, até 40 salários mínimos, tá? Até 40 salários mínimos, não pode bloquear aí os bens do indivíduo até 40 salários mínimos. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu. O bem de família, aquela casa do réu que é a casa da família dele. Aquele sítio, mas que é da família dele. Salvo, claro, se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Aí, meu amigo, se é vantagem se é fruto de vantagem patrimonial indevida, vai ser bloqueado. A ação poderá ser bloqueado. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum. Só que não apenas pelo Ministério Público, na literalidade da lei pelo Ministério Público, tá? Grava isso. Na literalidade pelo Ministério Público. Pelo STF também pela pessoa jurídica lesada, interessada. A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro onde ocorreu o dano, o foro do local onde ocorreu o dano, ou da pessoa jurídica. Então veja, a competência territorial aqui, a competência territorial do lugar, vai ser o foro do local onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Do foro do local onde ocorreu o dano, essa é a competência territorial ou da pessoa jurídica interessada. A propositura da ação a que se refere o caput deste artigo prevenirá, veja bem, prevenirá a competência do juízo para todas as ações propostas, intentadas, que possuam a mesma causa de pedir ou possuam o mesmo pedido. Que possuam a mesma causa de pedir ou possuam o mesmo pedido. Não é que possua a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, não. É que possuam a mesma causa de pedir ou possuam o mesmo pedido. A petição inicial observará o seguinte: deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos mínimos probatórios, tá, que demonstram a ocorrência das hipóteses. Será instruída com documentos ou justificação que contém indícios suficientes da velocidade dos fatos e do dolo, porque precisa do dolo. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas
e necessárias nos termos dos artigos 294 a 310. Por que não falou dos artigos 294 a 311? Porque o artigo 311 do CPC é a tutela provisória de evidência, tá bom? E aqui se aplica a essa lei a tutela provisória de urgência. Muito bem, mas não só o Ministério Público, tá vendo aqui o Ministério Público poderá, a pessoa jurídica interessada, lesada, também poderá, tá? A petição inicial será rejeitada nos casos dos artigos 330 do Código de Processo Civil, que é o indeferimento da petição inicial. O artigo 330, não é isso? Se eu não me engano, é o indeferimento da petição inicial, se eu não me engano. Bem como quando não preenchidos os requisitos a que se refere os incisos 1 e 2 do parágrafo 6º deste artigo. Ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade. Ora, se o ato de improbidade é manifestamente inexistente, não há dúvida de que a petição inicial será rejeitada. Não há dúvida, né? Porque o ato de improbidade é manifestamente inexistente. Se a petição inicial estiver em devida forma, então a petição inicial está tudo certo com a petição inicial. O que o juiz vai fazer com a petição inicial? Se ela está toda de boa, está tudo ok. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la. O juiz vai mandar autuar. O que é autuar? Eu acho que é dar forma ali, né? Autuar, aquelas paradas da norma da corregedoria. Colocar o número do processo, a capa do processo, se for processo físico. Autuar em formato eletrônico, se for processo eletrônico, entendeu? Autuar é aquelas formalidades lá, né? Que tem, que é número do processo, capa, essas paradas aí, se tem segredo de justiça, se não tem. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que aconteça no prazo comum de 15 dias. Qual é o prazo da contestação da ação de improbidade administrativa? Qual é o prazo da contestação? 30 dias. João, qual é o prazo para o réu contestar a ação na ação de improbidade administrativa? 30 dias. Então, o prazo para o réu contestar a ação na ação de improbidade administrativa é de 30 dias. João, por que você está escrevendo esse negocinho de azul aí? Porque eu vou voltar aqui depois para pegar esse prazo, né, cara? Meu amigo. Vou voltar para depois pegar esse prazo aqui. Tá? Porque o prazo para contestar no processo civil é de 15 dias, mas aqui é de 30. Tá bom? Aí confunde a cabeça do cara. Da decisão que rejeitar questões preliminares, caberá agravo de instrumento. Veja bem, da decisão que rejeitar questões preliminares, mas não quaisquer questões preliminares, né? Suscitadas pelo réu em sua contestação. Suscitadas pelo réu em sua contestação. Olha só. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Vamos lá. Havendo a possibilidade de solução consensual, se for possível, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação. Veja bem, interessante aqui. Olha isso aqui, ó. Veja bem. É possível que haja acordo na lei de probidade? Sim, é possível. Então, se houver a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Pensa comigo. Qual que é o prazo para contestar? 90 dias. Mas se houver possibilidade de solução consensual, o que as partes podem fazer? Falar, juiz, excelência, por favor, interrompe aí o prazo. Interrompe, tá? Começa do zero depois. Interrompe o prazo aí para nós por prazo não superior a 90 dias para a gente tentar resolver aqui numa boa, no acordo, tá? Aí o juiz, beleza. O juiz pode deferir lá. Vou interromper o prazo para contestação, depois esse prazo vai começar do zero. Se não chegar a um acordo, depois vai começar do zero. Beleza? Aí, esse prazo não pode ser superior a 90 dias. A interrupção da contestação, se houver possibilidade de acordo. Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade, aí já vai encerrar o processo ali mesmo. Poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar
a instrução processual. O juiz ele pode desmembrar o litisconsórcio. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado ao juiz modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. O juiz não pode modificar o fato principal e o juiz não pode modificar a capitulação legal apresentada pelo autor. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo, dentre aqueles previstos nos artigos 9, 10 e 11 dessa lei. Proferida a decisão referida no parágrafo 10c, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que será nula, não é anulável, não é nula, não tem validade nenhuma, não tem nenhuma eficácia jurídica, que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial, que condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas. O réu tempestivamente apresenta provas, requer provas e o juiz indefere. Em qualquer momento especificadas, em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda extinta, improcedente, vai julgar improcedente. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Na verdade, não é nem caso de intervenção, ela tem legitimidade para atuar. Mas aqui na literalidade você vai dizer que é isso aqui mesmo, tá? Porque isso que eu estou falando é o entendimento do STF, que a pessoa jurídica ela tem legitimidade. Mas a literalidade você vai levar isso aqui. Se falar de acordo com a lei de probidade, pega a literalidade. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas no CPC, que trata da desconsideração da personalidade jurídica. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidade ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda. Quem é o polo passivo da demanda? É o réu. O polo ativo é o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. Poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública. Então você pode dizer que o juiz ele pode sim converter a ação de improbidade em ação civil pública. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, cabe o quê? Cabe apelação? Não cabe apelação não. Cabe agravo de instrumento. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação, e a sua recusa ao silêncio não implicarão confissão. Meu amigo, o réu pode se recusar a responder, ele pode ficar em silêncio, e não significa que ele é culpado de nada. Não significa que ele é culpado de nada. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Lembra lá dos efeitos da revelia, que serão presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo autor? As alegações de fato serão consideradas verdadeiras? Aqui não. A imposição do ônus da prova também não. Lembra que o juiz pode alterar o ônus da prova com base no artigo 373, parágrafo 1º, que ao autor cabe provar os fatos constitutivos do seu direito e o réu os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, mas que o juiz pode alterar essa ordem? Aqui não pode, tá? O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho do Ministério Público, ao Conselho Nacional do Ministério Público, dirimir conflitos de atribuições entre membros de Ministérios Públicos distintos. Veja bem, não pode ter duas ações de improbidade pelo mesmo fato. O Ministério Público Federal, o Ministério Público da União, o MPU, ele acha que ele é competente e entra com uma ação de improbidade. Aí o Ministério Público Estadual de São Paulo também acha, o Ministério Público Estadual de São Paulo também acha que ele é competente. Aí entram com duas ações de improbidade. O Ministério Público da União, MPU, e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Aí o Conselho Nacional do Ministério Público vai dizer, olha, quem tem competência para atuar nessa ação é esse ministério aqui. Ou é o estadual ou é o federal. Agora, não pode ter mais de uma ação
de improbidade administrativa pelo mesmo fato. Ah, isso aqui não pode. Entenderam isso? Beleza? Isso aqui não pode. Pelo mesmo fato aqui, olha, é vedado. Tudo bem? Vamos lá. O reexame obrigatório também não existe aqui. O reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Aqui não existe. Não existe o reexame obrigatório da sentença de improcedência. Não existe o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. O juiz extinguiu, dizendo que a ação é improcedente, ou o juiz extinguiu o processo sem resolução de mérito e terá de ser reexaminada. Não. Ah, não, cabe recurso, claro, mas não o reexame obrigatório, que seria ali quase, vamos falar, da remessa necessária. Né? E depois vai ter até um artigo aqui específico que vai dizer que não cabe remessa necessária no caso da lei de probidade. Então não cabe o reexame obrigatório. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente caso este venha a responder a ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Isso aqui está na literalidade, tá? Que a assessoria jurídica que deu parecer positivo e o administrador público tomou uma decisão com base nesse parecer positivo, que essa assessoria jurídica deverá defendê-lo judicialmente numa provável ação de improbidade até que transite em julgado. Isso aqui está na lei, na sua literalidade, você vai levar para a prova a literalidade, mas lembre-se que pelo STF isso aqui está suspenso, mas pela literalidade pode ser cobrado. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua apelação. Decisão interlocutória cabe agravo de instrumento, inclusive daquelas que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Só confirmou um artigo que a gente já tinha lido lá em cima. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil. Veja, o Ministério Público poderá, não é uma obrigação, uma faculdade, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados: o integral ressarcimento do dano, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Então veja bem, você lembra que um terceiro, um particular, ele pode concorrer ou induzir para a prática de ato de improbidade de um agente público? Pois é, ainda que oriunda de agentes privados. Veja bem, para que haja o acordo de não persecução civil, é necessário pelo menos esses dois aqui, tá? Pelo menos esses resultados aqui tem que ter. Tem que ter pelo menos esses resultados aqui. Pelo menos esse. Para que o Ministério Público possa celebrar o acordo de não persecução civil. Acordo de não persecução civil. Isso aqui também eu vou marcar com asterisco, depois eu vou voltar aqui. Acordo de não persecução civil. Veja. Para que haja esse acordo, pelo menos esses resultados tem que ter. Quais? Reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados, vai reverter para a pessoa jurídica lesada, e o integral ressarcimento do dano. Tá, só que a celebração do acordo dependerá pelo menos disso. Mas para que haja, ele precisa cumulativamente disso aqui, ó. Da oitiva do ente federativo lesado. Quer dizer, o ente federativo lesado aqui não é a pessoa jurídica. Vocês estão vendo que aqui não é a pessoa jurídica? Pode observar, não é a pessoa jurídica. É o ente federativo lesado. Quer dizer que se a pessoa jurídica lesada é do município, por exemplo, uma autarquia municipal, quem será ouvido é o ente federativo lesado, é aquele município. Se é uma autarquia federal igual o INSS, quem vai ser ouvido é o ente federativo lesado, a União. Entes federativos são a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tá bom? Da oitiva do ente federativo lesado. Da aprovação no prazo de até 60 dias. Olha aqui, ó. Da aprovação, acordo de não persecução civil. Lembre-se disso.
acordo de não persecução civil da oitiva no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis se anterior ao ajuizamento da ação. Se anterior ao ajuizamento da ação, vai ter que ouvir esse órgão do Ministério Público que é competente para apreciar as promoções de arquivamento de ação no prazo de até 60 dias. Até 60 dias. No prazo de até 60 dias. De homologação judicial. Depende de homologação judicial. O acordo de não persecução civil. Independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação. Tem que ter o acordo, a homologação judicial. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com a indicação dos parâmetros no prazo de 90 dias. Isso aqui também está suspenso pelo STF, mas você leva a literalidade para a prova. Que para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Está suspenso pelo STF, mas você leva a literalidade, se cobrar a literalidade. O acordo é porque quando está assim, ó, vide ADI, isso aqui é ação direta de inconstitucionalidade, tá? Que está tramitando lá no STF. Fica ligado aí, tá bom? Mas leve a literalidade para sua prova, porque a banca pode cobrar a literalidade, tá bom? Se a banca cobrar assim, de acordo com a lei de probidade, você vai falar que está errado? Se está escrito aqui, né? É a mesma coisa do estatuto. Tem um monte de coisa no estatuto que a Constituição Federal derrubou. Do estatuto dos servidores civis. Mas se cobrar de acordo com o estatuto, tem que dizer que está certo. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Então esse acordo pode ser celebrado a qualquer momento. Poderia ter falado assim, né? Que poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração, no curso da ação de improbidade, no momento da execução da sentença. Vai, a qualquer momento, antes de transitar em julgado, a qualquer momento. As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público de um lado e de outro lado o investigado ou demandado e o seu defensor. Tá vendo aqui, ó, vide ADI, isso aqui é vide ação direta de inconstitucionalidade, mas você vai considerar a literalidade. Aqui, essa ação direta de inconstitucionalidade aqui vai dizer que a pessoa jurídica interessada também pode fazer isso aí, tá? O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos. Então houve lá o acordo de não persecução civil, mas foi quebrado esse acordo. Então o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar um novo acordo pelo prazo de 5 anos contado do conhecimento pelo MP do efetivo descumprimento. Não é do dia que ele descumpriu, é do dia que o MP soube que ele descumpriu, beleza? A sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o artigo 489 da Lei 13.185, que eu acho que é a sentença fundamentada, né? Também vai indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os artigos 9, 10 e 11. Vai considerar as consequências práticas da decisão sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. Vai considerar as consequências práticas se decidir com base em valores jurídicos abstratos. Vai considerar
os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, porque às vezes o cara tinha aquelas dificuldades dele lá, sei lá, e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto. Observe se houver aqui é o verbo no sentido do ter, não é no sentido de existir, por isso que ele está no plural. Considerar para a aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida, a extensão do dano causado, o proveito patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes ou atenuantes deve considerar a sentença, a atuação do agente em minorar, porque às vezes o agente tentou minorar os prejuízos e as consequências advindas da sua conduta omissiva ou comissiva, os antecedentes do agente, considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente, considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas, indicar na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. No caso lá do artigo 11, né, vai indicar critérios objetivos. A ilegalidade sem a presença de dolo de que a qualifique não configura ato de improbidade, a gente já viu isso aqui outras vezes. Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Então aqui não existe solidariedade entre litisconsortes, tá? Passivos. Não haverá remessa necessária, a gente já viu que não é obrigatório, não existe aqui o reexame obrigatório em casos de sentença, decisões de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito. A ação por improbidade administrativa ela é repressiva, de caráter sancionatório, olha aqui, caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal, não é de caráter coletivo, prevista nessa lei, e não constitui ação civil pública, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos ou coletivos individuais homogêneos. Ressalvado o disposto nesta lei, o controle de legalidades de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos e entes públicos e governamentais, para danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos jurídicos e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos sociais, étnicos ou religiosos ao patrimônio público e social, submetem-se à Lei 7.347, de 24 de julho de 85. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9 e 10 dessa lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para o cumprimento da sentença. Quer dizer, é a pessoa jurídica que vai liquidar e executar a sentença, tá bom? Agora, caso a pessoa jurídica prejudicada não tome as providências desse artigo, no prazo de 6 meses, contados do que? Vamos lá, no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Quer dizer, a entidade prejudicada, ela tem que dar andamento no processo para liquidar ou executar a sentença no prazo de 6 meses. Contado do trânsito em julgado da sentença de procedência. 6 meses. Se ela não fizer, ela não fez. Beleza, não fez não, né? Fez não. Então o Ministério Público vai fazer. Se ela não fez aqui no prazo de 6 meses. Não liquidou e não deu andamento à execução da sentença. Aí o Ministério Público vai fazer, porque ele é o titular, né? O titular dessa proteção aqui
aos bens públicos e tal. Aí beleza, e sem eventual da responsabilização pela omissão, porque se não deu andamento, a liquidação no prazo de 6 meses e a execução da sentença, porque alguém foi omisso, alguém deixou de fazer isso. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Esses aqui, serviços efetivamente prestados, deverão ser descontados. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais, corrigidas monetariamente. 48 parcelas do débito resultante de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-la logo de imediato. A requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará as penas, mas o juiz vai unificar as penas de ofício, pessoal? Não! O juiz vai unificar as penas a requerimento do réu. O juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade do ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observando o seguinte. Vamos lá. No caso de continuidade do ilícito, o réu praticou e continuou praticando. O juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3 ou a soma das penas, o que for mais benéfico. Então veja, continuidade do ilícito, o juiz vai pegar a maior sanção aplicada, vai aumentar de 1/3, ou ele vai somar as penas do que já tinha sido condenado e da continuidade, o que for mais benéfico ao réu. Se for mais benéfico pegar a maior sanção e juntar com 1/3, vai fazer isso. Se for mais benéfico ao réu, no caso da continuidade de ilícito, somar as penas, vai somar as penas. Agora, se for a prática de novos ilícitos, aqui não tem opção, o juiz vai somar as penas. Beleza? Veja bem. No caso da continuidade de ilícito, o juiz vai pegar a maior sanção, vai aumentar de 1/3 ou somar as penas. Ou somar uma coisa ou outra, aquilo que for mais benéfico para o réu. Continuidade de ilícito. Se for novas práticas, o juiz vai somar as penas. Só que tem um detalhe, as ações de suspensão dos direitos políticos, olha aqui, e a proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios, observarão um limite máximo de 20 anos. Porque pensa comigo, vamos supor que o camarada tinha sido condenado já a 14 anos de suspensão dos direitos políticos. Aí ele cometeu uma nova infração. Se ele for condenado de novo a mais 14 anos, concorda que vai dar 28 anos de suspensão dos direitos políticos? Vai. Só que não vai. Por quê? Porque fica limitado a 20 anos. Olha aqui, ó. Fica limitado a 20 anos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Fica limitado a 20 anos. Entendeu? Vamos supor que o juiz tinha condenado o cara a 12 anos de não poder contratar. 12 anos, lá pela prática de ato prejuízo ao erário. Artigo 10, 12 anos. Aí o cara cometeu outro ilícito. O juiz condenou a mais 12 anos de não poder contratar e tal. E daria 24 anos, ó. Pode? Não, porque não pode ultrapassar 20 anos aqui, ó. Nessa somatória de penas aqui, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Na continuidade do ilícito, quando o juiz vai pegar a maior sanção e vai aumentar de 1/3 ou a soma delas, o que for mais benéfico ao réu. E se for a prática de novos ilícitos, o juiz vai somar as penas. Não pode passar de 20 anos, beleza? Das disposições penais aqui. Constitui crime a representação por ato de improbidade administrativa contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. A pena é detenção de 6 meses a 10 meses. E multa. A pena é detenção de 6 meses a 10 meses ou multa. E multa. É cumulativa. É cumulativa. Detenção de 6 a 10 meses e multa. É cumulativa. Não é ou multa. Não é ou multa. É e multa. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado.
A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Vamos lá. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função. Isso aqui é o afastamento preventivo, sem prejuízo da remuneração quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos atos. O afastamento previsto no parágrafo 1º deste artigo será de até 90 dias. O afastamento preventivo aqui é de até 90 dias. Pessoal, lá no Estatuto, o afastamento preventivo é de até 180 dias. Lá no Estatuto, o afastamento preventivo é de até 180 dias. Lá no Estatuto, o afastamento preventivo é de até 180 dias. Lá no Estatuto, o afastamento preventivo é de até 180 dias. Na lei de improbidade, o afastamento preventivo é de até 90 dias. Na lei de improbidade, o afastamento preventivo é de até 90 dias. Na lei de improbidade, o afastamento preventivo é de até 90 dias. Prorrogáveis uma vez por igual período. Prorrogáveis uma vez por igual período. Prorrogável uma vez por igual período. Beleza? A aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Porque a pena de ressarcimento precisa ter dano ao patrimônio, senão vai ressarcir o quê? Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno, não precisa também, ou pelo Tribunal de Contas. Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem sido servido de fundamento para a conduta do agente. Apesar de independer da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas para aplicar as sanções, o juiz ele vai considerar na hora de aplicar a sanção. Porque, afinal de contas, vamos supor que o governador só tomou aquela decisão porque ele se baseou no órgão de controle interno. Então, o juiz vai considerar. Independe dessa aprovação ou dessa rejeição, mas o juiz vai considerar. Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento, olha aqui, ó, de fundamento para a conduta do agente público. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação de convicção do juiz. Afinal de contas, essas provas foram produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões. O juiz vai considerar na hora de decidir, tá? Sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de probidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou negativa de autoria. Quer dizer, o fato não aconteceu, e se aconteceu, mas se aconteceu, não foi aquela pessoa que praticou. Entendeu? Aqui, ó, a conduta não aconteceu, mas se tiver acontecido, não foi aquela pessoa. Entendeu isso aqui? Beleza? As sentenças civis e penais, olha aqui, ó. As sentenças civis e as sentenças penais produzirão efeito. Quais sentenças? As civis e as penais. Quais sentenças? As civis e as penais. Quais sentenças? As civis e as penais. Elas produzirão efeitos em relação à ação de probidade quando concluírem pela inexistência da conduta, a conduta nem houve, ou se ela houve, mas não foi aquela pessoa, pela negativa da autoria. A absolvição criminal, olha aqui, agora não é a absolvição civil, hein? Vamos lá, vamos diferenciar isso aqui. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Aqui são as sanções civis e penais. Agora, a absolvição criminal, em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição. Aí você vai lembrar aqui, ó, vide ADI, tá vendo aqui, ó? Vide ADI, porque está sendo discutido na ação direta de inconstitucionalidade. Aí você vai considerar a literalidade, se falar de acordo com a lei de improbidade. Se falar para você assim, olha, de acordo com a lei de improbidade, vamos supor que fala isso, tá?
de acordo com a lei de improbidade, a absolvição criminal, olha o que diz aqui, a absolvição criminal, em ação que discuta os mesmos fatos, aqui não é absolvição civil, tá? É a absolvição criminal, que é a absolvição criminal mais profunda. A absolvição civil é quando ela conclui pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Aí tanto vale a sentença civil como a sentença penal. Tanto vale, tanto faz. Pode ser a sentença civil ou a sentença penal. Se concluir pela inexistência da conduta, ou mesmo se a conduta tiver acontecido, não foi aquela pessoa, pela negativa da autoria. Agora, quando for uma ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, olha aqui, ó, confirmada por decisão colegiada, você vai dizer que é apenas a sentença criminal, porque ela é mais profunda, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386. Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas. Por exemplo, o camarada já pagou alguma coisa lá na esfera civil, aqui será compensada. Já pagou alguma coisa lá na esfera penal, aqui vai ser compensada. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação, formulada de acordo com o disposto no artigo 14 dessa lei, que é aquela lá que fala que a autoridade, que qualquer pessoa poderá representar a autoridade competente para que seja instaurada a ação de probidade administrativa e tal. Beleza. Poderá instaurar inquérito civil, tá? De ofício, a requerimento, mediante representação, pode instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo semelhante e requisitar a instauração de inquérito policial. Na apuração dos ilícitos previstos nessa lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito. A oportunidade de manifestação por escrito. A oportunidade de manifestação por escrito. E de juntado de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Da prescrição. A ação para a aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos. Prescreve em 8 anos. Isso aqui facilitou muito os estudos, né? Antes era muito de prazo, tinha prazo pra caramba, mas agora prescreve em 8 anos. Contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Então a partir da ocorrência, não é a partir do momento que ficou sabendo, é a partir da ocorrência, ou no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. A instauração de inquérito civil, veja bem, ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nessa lei, suspende o curso do prazo prescricional. Suspender não é interromper, é suspende, não é interromper, tá? Suspende por até 180 dias, quer dizer, por no máximo 180 dias corridos. No máximo 180 dias corridos, no máximo 180 dias corridos, no máximo 180 dias corridos, no máximo 180 dias corridos. Recomeçando a correr após a conclusão ou não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. O inquérito civil para a apuração de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos. Veja bem, vamos lá. Olha só, a instauração do inquérito civil ou de processo administrativo suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias. Qual é o prazo prescricional? 8 anos, a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. A instauração desse inquérito civil ou de processo administrativo suspende o prazo prescricional de 8 anos por no máximo 180 dias corridos. Mas qual é o prazo do inquérito civil? 365 dias, mas ele suspende por no máximo 180 dias. Entendeu? No máximo 180 dias. Aí, recomeçando a correr, a suspensão vai voltar a correr do dia que esgotar o prazo ou
do dia que houver a conclusão. Se a conclusão acontecer antes de 365 dias, bem, se não, se ocorrer antes desse prazo aqui de 180 dias, eu falei prazo agora, aí vai ser ou da finalização do prazo ou esgotado o prazo de suspensão, tá? A conclusão do inquérito do processo administrativo ou esgotado o prazo de 180 dias. Mas o prazo do inquérito civil, desculpa aqui, é de até 180 dias. Tudo bem? Muito bem. A esse prazo aqui de 180 dias pode ser prorrogado aqui, ó. Esse prazo de 365 dias do inquérito civil. Esse prazo de 365 dias do inquérito civil, ele pode ser prorrogado uma vez por igual período, mediante ato fundamentado, submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a lei orgânica. Quer dizer, para que haja essa prorrogação do inquérito civil, é necessário a revisão da instância competente do órgão ministerial. Encerrado o prazo previsto no caput deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias. Olha aqui, ó. A ação para aplicação, cadê aqui, ó? A ação para aplicação das sanções prescreve 8 anos. Aí, cadê o caput do artigo? O prazo da prescrição, deixa eu ver aqui. Encerrado prazo. No parágrafo 2º. O parágrafo 2º é: o inquérito civil tem prazo de 365 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Passou esse prazo, encerrou o prazo de 365 dias, que é o do inquérito civil, que poderá ser prorrogado uma vez por igual período. A ação deverá, não é que ela poderá, ela deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for o caso de arquivamento do inquérito civil. Então, encerrou o prazo do inquérito civil, 365 dias, prorrogável uma vez por igual período. A ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for o caso de arquivamento do inquérito civil. O prazo da prescrição interrompe, agora aqui, pessoal, é interrompe. Aqui não é suspende, é interrompe, tá? Interromper quer dizer que ele começa a contar do zero. Suspender, ele volta a contar da onde parou. Ele interrompe pelo ajuizamento da ação de probidade, pela publicação da sentença condenatória. Olha, a publicação da sentença condenatória. Publicou a sentença condenatória? Publicou. Então interrompe a prescrição pela publicação da decisão ou acórdão de TRF ou TJ, que confirma a sentença condenatória ou reforma a sentença de procedência, porque foi julgado improcedente e reformou. Pela publicação, olha, sempre pela publicação da decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma ou revoga a improcedência. Pela publicação de decisão do STF que confirma ou revoga a improcedência. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção. Olha como ele começa a correr do zero aqui, ó. Ele recomeça a correr, olha aqui, ó. Ele recomeça a correr do dia da interrupção pela metade, quer dizer, pela metade do prazo de 8 anos. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Então, a interrupção e a suspensão da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Nos atos de improbidade conexos, que sejam objetos do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer um deles estende-se aos demais. Olha aqui, ó, nos atos de improbidade administrativa conexos, que sejam objetos do mesmo processo. Nos atos de improbidade administrativa conexos, que sejam objetos do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.
o juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso entre os marcos interruptivos transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º, né, que começa a correr pela metade, beleza? Que é o prazo de 4 anos, começa a correr pela metade. Então, o juiz ou o tribunal, ouvido o MP, deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada. Veja que é ouvido o Ministério Público, tá? Ouvido o Ministério Público, deverá de ofício ou a requerimento reconhecer a prescrição intercorrente, que é aquela de 4 anos. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão dos atos de improbidade, tá? Treinar essa galera. Nas ações e nos acordos regidos por essa lei, não haverá adiamento de custas. Não haverá adiamento de custas. Não haverá adiamento de preparo, de emolumentos, de honorários. Não haverá adiamentos de quaisquer outras despesas. Nos casos de procedência, quer dizer, a ação foi julgada procedente, as custas serão pagas pelo réu, porque ela foi julgada procedente, concorda comigo? Serão pagas pelo réu e as demais processos, as demais despesas serão pagas ao final do processo. Veja, no caso de procedência da ação, quer dizer que o réu está errado. Então as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final. E haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência. No caso de improcedência, o que está errado? O Ministério Público é a pessoa jurídica interessada. No caso de improcedência, o que está errado? O Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Aí haverá condenação em honorários sucumbenciais. Olha aqui, ó. Honorários sucumbenciais dos advogados aqui, ó. Honorários sucumbenciais. Em caso de quê? Em caso de improcedência da ação de probidade, se comprovada a má-fé. Se comprovada a má-fé, vai ter condenação em honorários sucumbenciais, tá? Em caso de improcedência, quer dizer, a ação foi julgada improcedente. Se a ação foi julgada improcedente, quer dizer que o Ministério Público e a parte jurídica interessada estava errada. Então haverá honorários sucumbenciais em caso de improcedência. Se for procedência, as custas e as demais despesas serão pagas ao final. Atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, mas lembra que tem a ADI, porque a ADI diz que vai ser responsabilizada também aqui de acordo com essa lei e não apenas de acordo com a lei dos partidos políticos, tá? Não apenas de acordo com a lei dos partidos políticos. Então fica ligado, se cobrar a literalidade, você fala que será responsabilizado de acordo com a lei dos partidos políticos. Das disposições finais, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Valeu, pessoal! Grande abraço, super revisão.